Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. De Pedro Bandeira, Pirilim. Floresta como aquela dava gosto de ver. Sempre florida, com todas as cores e todas as frutinhas. Era habitada por tudo quanto era bicho, bichinho e bichão. E ainda tinha o mais lindo dos pássaros, as mais coloridas borboletas. Só bichos? Que nada! Aquela era também a floresta do país dos duendes. E que graça de duendes! Pequenos como eles só viviam em alegria com os menores bichinhos da floresta. E como eles faziam suas casas debaixo dos cogumelos e até nos tocos das árvores. Mas a paz da floresta começou a alterar-se naquele dia em que o duende-chefe subiu numa pedra para procurar o preguiçoso. Sempre que havia algum trabalho para fazer, preguiçoso sumia de vista e ia deitar-se em sua redinha pendurada na sombra entre dois pauzinhos de nada. Foi aí que o chefe viu, ao longe, uma coluna de fumaça que se erguia bem no meio da floresta. Será alguém cozinhando? Resmungou o chefe. É bom que tome cuidado, senão o fogo pode espalhar-se. Nesse momento, apareceu o preguiçoso, correndo e gritando. Duendes, corram aqui! Vocês nem imaginam o que está acontecendo. Todos os duendes pararam o que estava fazendo e o cercaram o preguiçoso. O doente mal conseguia falar sem fôlego. Um dragão duendes! Um verdadeiro horror! Um dragão terrível, enorme, invadiu nossa floresta. Eu estava trabalhando, procurando comida, quando... Trabalhando nada, meteu-se o doente linguarudo. Você estava era dormindo. Deixe o preguiçoso falar, linguarudo, ralhou o chefe. Pois é, duendes, eu vi com estes olhos um dragão feroz soltando fogo pelas ventas o tempo todo. Vai incendiar nossa floresta inteirinha. Ui, que medo! Choramingou o doente medroso, tremendo de dor, tremendo da cabeça aos pés. Emergência! Comandou o chefe. Precisamos proteger nossa floresta. Só a floresta? Perguntou o linguarudo. Se a floresta desaparecer, todos nós vamos morrer queimados como um churrasco. Ui, que medo! Repetiu o medroso. Como é que a gente vai fazer para expulsar o dragão da floresta? Perguntou o linguarudo. Só tem um jeito, respondeu o sabido, o mais informado de todos os doentes. Eu já li muitos livros com histórias de dragões. Em todos eles, a população da cidade nada pode fazer. E então estamos perdidos? Choramingou o medroso. Nós somos uma população igual das histórias? Deixe o sabido falar, ordenou o chefe. Nas histórias, meus amigos, a população da cidade sempre consegue se salvar da fera, porque aparece um herói destemido e valente que luta contra o dragão e acaba com ele. Mas onde a gente vai encontrar um herói assim, de uma hora para outra? Perguntou Teteia, a mais linda das doentes. Vamos tirar a sorte, propôs o chefe. Quem perder vai ser o herói e terá de enfrentar o dragão. Quando o chefe decidia uma coisa, assim ficava decidido. Tiraram no Uniduni de Salamemingue. E o sorteado foi justamente o Pirilim, anunciou o chefe. Você vai ser o nosso herói. Você vai enfrentar o dragão. Eu? Espantou-se Pirilim, o mais fraquinho de todos, branco com a surpresa. Mas vendo a carinha da Teteia, olhando para ele toda orgulhosa, o duendezinho encheu-se de coragem. E eu, podem ficar sossegados, amigos, eu vou atrás desse dragão malvado e ele vai ver só. Ninguém pode tocar fogo na nossa floresta. Todos os duendes aplaudiram a valentia de Pirilim. Muito bem, Pirilim, viva! Meu herói, suspirou Teteia. O duendezinho ficou vermelho como um tomate. Trataram logo de preparar Pirilim para a difícil missão. A tartaruga cedeu sua carapaça para ele usar como escudo.
O Tatu aceitou ficar pelado durante algum tempo, emprestando o casco para servir de capacete. Tetéia pendurou uma espada de São Jorge no cinto de Pirilim, e a filha da cegonha aceitou ficar durinha como um pau para servir de lança. Agora você é o defensor dos duendes e das florestas, Pirilim, disse o chefe solenemente quando o duendezinho montou no menor dos veadinhos da floresta como se fosse um cavalo. Vá e salve todos nós. Coragem, meu herói, despediu-se Tetéia emocionada. Com um aceno de cegonha lança, o pequeno duende partiu para sua missão impossível. Pirilim, corajosamente, galopou através da floresta em direção à coluna de fumaça que aumentava cada vez mais. O frescor da floresta, aos poucos, ia desaparecendo. O caminho agora estava quente e seco. Com a rapidez do veadinho, logo nosso pequeno herói chegou à parte incendiada da floresta. Agora, cuidado, Pirilim. O dragão pode estar escondido perto daqui, disse o duende para si mesmo, desmontando e esgueirando-se em volta do incêndio. E Pirilim descobriu quem era o tal dragão. Dragão nada, são humanos. São os humanos que estão incendiando nossa floresta. Que horror! Pior do que um dragão. Eram homens que, com tochas nas mãos, ateavam fogo nos galhos e folhas nas flores, nos troncos, em tudo. E agora, o que eu vou fazer? Como enfrentar esses malvados? O veadinho, ainda mais assustado do que o doente, não podia ajudar. Água! Preciso de muita água! Olhou para o céu, as colunas de fumaça subiam, mas o céu estava azul, sem nuvens. Chuva! Não vai chover! Não vai chover! E agora? O veadinho, desesperado com o calor, correu em direção ao rio. O rio é isso! Gritou Pirilim, correndo atrás. Logo, os dois estavam na margem do rio. O veadinho mergulhou para refrescar-se, mas Pirilim olhou fixamente para as águas e falou: Rio, você e eu somos a natureza, como nossa floresta, que está sendo destruída. Você tem de me ajudar. Você é água. Só você pode nos salvar neste momento. Já viu o que está acontecendo, pequeno duende? Respondeu o rio. Mas nem eu, nem você podemos impedir essa tragédia. Com esse seu tamanhinho, vai ser impossível você levar minha água em baldes para apagar o fogo. E eu, como posso fazer sozinho? Só se o sol me esquentar o bastante para eu evaporar. Daí eu viro nuvem e lá de cima posso chover em cima do incêndio e apagar as chamas. Não há tempo, rio. Temos de acabar com o incêndio agora. Vamos, você pode. Sai daí, salve a floresta. O rio percebeu que não adiantava discutir com Pirilim. Não adiantava dizer que os rios não devem sair dos seus leitos para apagar incêndios. Assim, se não adiantava discutir, o jeito era fazer o que o duendezinho pedia. Está bem, amigo, pode deixar comigo. E, feito mágica, o rio saiu do seu leito, percorrendo a terra primeiro como uma cobra azul e depois estendendo-se por todos os lados como uma imensa colcha, e arrastou-se na direção do fogo. Foi uma coisa linda de ver. O rio foi cercando as labaredas, envolvendo as árvores carbonizadas, espalhando-se pela terra quase terra quente, avançando corajosamente em direção às chamas. Boa, rio! Gritava Pirilim, incentivando o amigo. As chamas, assustadas com uma coisa mágica como aquela, espremidas pelas águas e já avançavam para cima do incêndio. Foram recuando e fugindo para o lado dos homens. Eles estavam ainda mais apavorados do que as chamas com aquela cena fantástica, mas não tinham para onde escapar. Socorro! Gritaram. O duendezinho ficou com pena deles e pediu ao rio: Dê uma molhadinha nesse sem vergonha, rio, senão eles vão se queimar. Logo todas as chamas tinham desaparecido, e os homens, dava até vontade de rir, estavam encharcados como pintinhos recém-nascidos, e malvados trataram de ir embora, deixando a floresta em paz. Pirilim voltou para o país dos duendes e foi àquela festa.
Na certa, a história de Pirilim e Teteia vai acabar em casamento. A valentia de nosso herói foi demais, mas isso só acontece nas histórias de doentes. E nelas não há nada que não se possa resolver com um pouco de fantasia e boa vontade. Na realidade, você que está lendo essa história e eu que escrevi, temos de impedir que os humanos sem vergonha destruam nossas florestas. E um pouco de fantasia e boa vontade nós também temos, não é? Muito bem. Aqui tem um texto, se vocês quiserem ler, não sei se vai dar, ó, sobre as florestas, sobre a proteção delas, tá? Daí, vocês podem ler com a sua família, podem ampliar. Espero que dê certo aí. Muito obrigada por me acompanhar. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima!